Toda a honra, toda a glória ao nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quantos querem Jesus nesta manhã? Quantos querem a presença dele neste lugar? Eu quero que você abra a sua Bíblia, aproveitando que você está em pé. No livro de João, capítulo de número 10. Obrigado, varão. Capítulo 10, verso 22. Obrigado, irmãos do louvor. Deus os abençoe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Achou João 10, 22. Aleluia. Para ganharmos tempo, vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Amém. Podem vos assentar. Antes de começar a falar desta palavra aqui, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer muito a Deus por estar aqui novamente. Feliz de ver o que Deus está fazendo nessa igreja, nesse ministério. Feliz de ver meus amigos. Pastor Reiner é um irmão, é mais do que um amigo. Pastor Reiner é um dos meus pouquíssimos amigos de verdade. É pena que mora tão longe, né? Porque é um amigo precioso que Deus me deu, um irmão, né? Eu tive várias vezes na casa dele, mais eu na casa dele do que ele na minha, né? Mas já esteve na minha casa, já viajamos em alguns lugares do Brasil, levei ele para pregar, deu muita risada, ganhamos muitas almas. Eu uso o pastor Renan, irmãos, com força, tá? Rapaz, o cara é um ganhador de almas, chegou lá quebrando tudo. Ficou uma semana lá, ganhou mais almas do que eu minha vida inteira. Foi tremendo, temos que repetir essa. Amém? Pastora Cris também, uma pessoa maravilhosa, minha irmã Zona, né? Toda a família. Primeira vez que eu estive aqui, essa igreja era um embrião, tinha meses de vida, estavam no outro prédio, né? Pastora Cris recém tinha descoberto que estava grávida do Reininho. Reininho já é homem, já, e nós ficamos velhos. Amém? Quem está ficando velho, diga amém. Tem gente que não gosta, mas só tem uma forma de não ficar velho: morre. Se você morrer, para de ficar velho. Não, eu profetizo vida sobre você, sobre a tua família, amém? Celebramos a vida aqui agora há pouco, na apresentação, amém? Feliz de estar aqui vendo meu brother Alexandre, amém? Exportamos ele para cá, né? Ele deu uma de Jonas, entrou no barco errado, foi parar na Flórida. Eu falei para ele, diante de Deus, assim: não vai para a Flórida, não falei? Mas não ouve o pastor, né, irmão? Com 2 meses começou a gritar o Jonas dentro da barriga do peixe. Os Jonas atuais ficam mais tempo dentro do peixe. Em vez de ficar só 3 dias, ficou mais meses. Mas está aqui cooperando com os irmãos. Qualquer coisa vocês me ligam, amém? Que eu venho aqui buscar, dou na canela dele, amém? Alexandre é uma bênção de Deus, músico da igreja mesmo. Me ajudava muito, me desfalcou lá, mas Jesus sabe. Está aqui cooperando com vocês, amém? Feliz de estar aqui. Muito, muito boa oportunidade para nós falarmos da palavra de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa nesta manhã. Essa palavra aqui pode mudar a estrutura da tua vida. Deixa eu falar outra coisa. Todas as palavras pregadas neste altar aqui, elas podem mudar a estrutura da sua vida. O problema é que a gente não absorve a palavra, a gente esquece muito rápido. Mas eu presumo que essa palavra aqui vai inquietar você nessa manhã, e eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para inquietar o teu espírito nesta manhã, no bom sentido, despertar você a conhecer algumas coisas que a grande maioria de vocês aqui com certeza não conhece. E não é presunção da minha parte falar isso. É que eu tenho uma missão muito específica. Eu não saio da minha casa para passear, não, eu saio da minha casa para trazer o impacto da glória dele na terra. Eu viajei muitos quilômetros para poder estar aqui trazendo o impacto dele na terra.
E você vai descobrir coisas na sua vida hoje que provavelmente 80%, 90% das pessoas aqui nunca ouviram falar disso. Quero começar chocando você e perguntando para você sobre essa passagem aqui. Só o primeiro versículo. Celebravam-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Segundo versículo, Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Celebrava-se a festa da dedicação. Preste atenção aqui. Pergunta aos irmãos nesta manhã para começarmos essa palavra. Alguém já ouviu? Em 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 1 ano da igreja, não importa. Pastora Cris que cresceu na igreja. Nasceu dentro da igreja. Pergunta, preste atenção aqui, porque Jesus já começou a falar aqui. Alguma vez você já ouviu algum pregador pregar da festa da dedicação? Quem aqui já ouviu? Uau! Estamos batendo um recorde, você não vale. Estamos batendo um recorde nesta manhã aqui. Vou perguntar de novo. Tem muita gente aqui, não sei precisar quantas pessoas estamos aqui nessa manhã. Quantas pessoas já ouviram alguém pregar sobre a festa da dedicação? Levante a sua mão. Batemos um recorde, temos 3 pessoas aqui. Muito se prega sobre Moisés, muito se prega sobre Salomão, sobre Paulo, muito se prega sobre Jesus, é claro, as passagens, o Sermão da Montanha, se fala sobre Ananias e Safira, muitas passagens são pregadas. Agora, pasme os amados irmãos nesta manhã, que coisa incrível trazer uma palavra que 3 pessoas apenas ouviram alguém pregar sobre ela. Isso não te inquieta? Isso não te deixa curioso? Assim, uau, pastor, tem uma palavra na Bíblia que em meio de tantas pessoas, 3 pessoas aqui apenas já ouviram pregar sobre ela. Jesus estava numa festa, e esta festa era a festa da dedicação, era inverno, e ele estava passeando sobre a frente do pórtico de Salomão. E propositalmente, igreja, esta festa e este conceito que eu quero trazer para vocês nesta manhã foi diabolicamente escondido da igreja. Escondido para poder tirar a igreja de um foco que norteia a igreja e deveria nortear muito mais. Essa palavra foi confirmada aqui no decorrer deste culto. Que loucura é essa, pastor? De tantos 1000 anos, de tantos pregadores, de tantos homens de Deus que Deus honra. Por que não se fala nesta passagem? Por que ela está escondida nas Escrituras? E se eu passar aqui nas igrejas, irmãos, e como passo no Brasil, as poucas oportunidades, eu digo poucas porque eu não estudo para pregar, eu estudo porque eu preciso da palavra. E eu faço como foi confirmado aqui no início desse culto, eu escondo a palavra dentro do meu coração, para não pecar contra o Senhor. E as palavras são escondidas aqui. E se nós passarmos aí e perguntarmos deste conceito, desta passagem, a maioria das pessoas não sabe do que se trata. Como eu disse, eu vim aqui para fundamentar alguma coisa dentro do teu espírito nesta manhã. A festa da dedicação. E por que não se explana, pastor? Por que não se fala? Porque não há nenhuma outra menção bíblica da festa da dedicação, senão João 10, capítulo 10, verso 22. Mas ela é importante porque Jesus estava nela. Era uma festividade, olhe para mim aqui, não é nenhuma das 7 festas solenes que Israel comemora todos os anos. Não é nenhuma das 3 principais festas solenes que há peregrinação em Israel todos os anos. De 7 festas, 3 as pessoas saem das suas localidades e vão para Jerusalém sacrificar a Deus. Sukkot, Pesach e Shavuot. Essa festa não é nenhuma dessas 7 festas e não está entre as 3 festas. É uma festa à parte. Pastor Reine, aconteceu alguma coisa forte que não está na Bíblia, mas está na história, que ninguém conhece, mas aconteceu, e que Jesus está nesta festa porque é importante. E esta festa é importante para Jesus, para o povo de Israel, para a igreja. E a igreja deveria nortear e entender
que existe um símbolo por trás desta festa, em que nós, no decorrer da história, e propositalmente Satanás escondeu da igreja de Cristo na terra. Porque há coisas que Deus quer que nós conheçamos, e nós precisamos, a palavra diz assim, conheça e prossiga em conhecer a Deus. E fica escondido por quê? Para que nós percamos a nossa essência, para que nós percamos algumas coisas. Mas se você descobrir e entender a essência desta festa, desta festividade, daquilo que Jesus quer propor nesta manhã para você, vai haver uma avalanche de bênção na tua história, vai haver uma avalanche de bênção dentro da tua família, e vai haver uma revolução dentro do teu interior, provocada pelo Espírito Santo, porque só Ele pode provocar isso. Há uma mudança na nossa vida que só o Espírito Santo consegue provocar. Pastor, onde é que está essa passagem? O que aconteceu? Vamos viajar comigo agora aqui. Essa história da festa da dedicação, ela está num período interbíblico. Quando eu era pequeno, não era em Barbacena, era em Curitiba mesmo. Eu me converti, pastora Cris, eu fui para a igreja e eu ganhei uma mini Bíblia. E a gente fala que a Bíblia é a palavra, é a espada. A gente chamava aquela Bíblia de canivete, que ela era pequenininha, não era uma espada, era um canivete. Alguém tinha essa Bíbliazinha? Olha quanta gente sabe o que eu estou falando aí. Nesta Bíbliazinha, pastor, tinha no intervalo do Velho Testamento para o Novo, 4 páginas em branco. Alguém lembra disso? Quem lembra disso? Não adianta, vocês são velhos também, irmãos. Estou vendo aqui gente aí, não adianta se esconder, não consigo ver vocês. 4 páginas em branco que representavam o quê? 4 séculos que Deus não falou com o homem na terra. Malaquias começa a falar, coincidentemente, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, mas o livro de Malaquias está num ponto cronológico. Começa a falar assim, em que vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas alçadas, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Por que ele está falando isso? Porque o povo havia se perdido, o povo estava perdido, o povo estava alienado. Tem um povo nesta terra aqui que está perdido, tem um povo no Brasil que está alienado. Tudo que está acontecendo no Brasil, e pasmem os irmãos, é bem pior do que você imagina. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo no Brasil hoje, nunca. Olhe para mim. Deus tenha misericórdia do Brasil. Irmãos, estamos em via de uma guerra civil no Brasil. Você não sabe o que está acontecendo, você não faz ideia. Foi preciso Deus tratar. E às vezes Deus tem que tratar com a igreja. Porque Deus trata para te aproximar dEle. Deus trata a mim e a você para me aproximar de mim, a mim e você dEle, da presença dEle. O foco aqui nesta manhã, para que você consiga entender, se você não está entendendo, é a presença dEle dentro de você. Sem ela não adianta nada, sem ela não adianta a igreja cheia, sem isso não adianta tudo que nós fazemos. Se a presença dEle não está aqui, não adianta nada. Pode haver profecia, não adianta nada, mas aonde tem a presença de Deus, algo novo acontece. E eu quero invocar a presença dEle aqui neste lugar, nesta manhã. E eu tenho certeza que tem adoradores neste lugar que querem isso também. 400 anos que Deus não falava com ninguém. A Bíblia retrata isso, a Bíblia compilada, que foi compilada 1800, 1700 anos depois disso que eu estou falando. Ela retratou isso da seguinte forma, 4 páginas em branco. Que Deus não falava com ninguém, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Há momentos da sua vida, da minha vida, que parece que Deus se calou. Eu quero te falar uma coisa, Deus pode ficar calado com você, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando para você. O que aconteceu nessa passagem? Viaje na história comigo. Após o exílio babilônico, o povo ficou lá 73 anos, e não 70 anos literais, como as escrituras afirmam, 70 anos literais. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que o povo ficou na Babilônia por 72 anos, 11 meses e 23 dias. E pouco aí para chegar nos 73 anos, e se eu fuçar a Bíblia mais um pouco eu vou achar.
Porque no ano 73, de várias eras modernas, Deus faz algo na terra. Quem é ágil, quem gosta de Bíblia, pega, esconde agora e vai pesquisar. Ano 73, após Yeshua, o povo é disperso de Jerusalém. O último povo guerreia uma guerra chamada Guerra de Massadas. E essa guerra, os judeus são expulsos de Jerusalém de uma vez por todas e do território de Israel pelos romanos e pela influência grega. E dessa influência eu vou começar a falar daqui a pouco. No ano 73 eles saem de Israel e só retornam no ano de 1948. Quando no dia 14 de maio, numa reunião da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, assinam o tratado, dá o voto Minerva em que devolve Israel para o povo de Israel. Mais de 1900 anos, o povo é disperso de Israel e só volta depois deste período, ano 73. No ano 73, depois deste acontecimento, 1948, a maior pandemia da terra vista na era moderna é dispersa sobre a terra e Deus novamente começa a tratar o povo em 73 anos depois de 1948. No ano 73 aqui, de exílio babilônico, Deus começa a levantar o povo, tirá-los do exílio, fazê-los voltarem para as suas origens. A terra nessa época é governada pelos gregos. Grécia tomou conta da terra. A língua grega, a influência grega, os desígnios gregos tomaram conta da terra através de um homem chamado Alexandre o Grande. Imagine o povo que ficou 73 anos em exílio, é liberto pelo Senhor através de um desígnio, através de um homem que nem era judeu. Deus escolhe Ciro. Ciro era um governante persa. Depois de Ciro, pastor Reine, que era um governo persa, Deus sucumbe o governo da Pérsia e impõe na terra, pela permissão do Senhor, eu disse pela permissão do Senhor, um homem chamado Alexandre o Grande, um grego, destrói todo o concílio, toda a influência persa e começa a dominar a terra inteira é dominada, assim como, por exemplo, hoje, a língua inglesa domina a terra e a língua que é necessária no mundo inteiro. Na época não era a língua inglesa, obviamente, porque as Américas nem haviam sido descobertas ainda. Era a língua grega. Eu estou contando a história da festa da dedicação na sua origem. Nos 4 séculos que essa história pareceram acontecer. Alexandre o Grande domina a terra, sucumbe todos os reinados. Alexandre o Grande divide a terra em 4 partes e coloca 4 generais dele, de sua confiança, para dominar a terra. Sob o comando dele. A influência grega é até o dia de hoje, na nossa geração, dentro do nosso pensamento, na nossa vida, mesmo que a gente não queira, eles dominam até o dia de hoje, junto com a influência católica romana, que é o último império que vai cair. E este império está prestes a cair, porque a vinda do Mashiach, a vinda do Jesus poderoso, o rei das batalhas, o general dos exércitos está chegando, igreja. Calabaçai. Nunca estivemos tão perto disso. Nunca estivemos, eu sinto o cheiro de arrebatamento. Alexandre o Grande morre aos 32 anos de idade, de uma doença que a medicina moderna não poderia curar, que a mitologia grega não podia curar. A mitologia e tudo que é mito é parecido com aquilo que é verdadeiro, mas não é verdadeiro. A mitologia foi implantada na terra. A palavra Deus no português não vem de uma influência judaico-cristã, vem de uma influência grega. Pegaram o nome Yahvé, Jeová, as 4 letras do tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. E como não tem fonética, não consegue se traduzir o nome. Se baseou o nome de Deus através da cultura grega, que vem de um nome chamado Zeus. E do nome Zeus nós chamamos o nosso Deus. A nossa língua é influenciada por isso, nós não temos como mudar isso.
Mas pastor, então nós estamos maldizendo o nome de Deus. Não, irmãos, Deus permitiu todas essas coisas. Há poder no nome de Jesus, há poder no nosso Deus. E quando nós invocamos a Ele, Ele nos ouve. Não tem problema com isso. Alexandre o Grande morre com 32 anos. Ninguém consegue salvar ele. E a história fala que Alexandre o Grande é sepultado, pastor Vini, com as mãos para fora, dizendo assim: eu vim com as mãos vazias, estou voltando para o lugar de onde estou voltando com as mãos vazias. A terra fica entregue então para 4 generais. Um dos generais toma conta da Ásia Menor, assume toda a Ásia Menor, e lá está incluído o povo de Israel, as dependências de Israel, as dependências da Palestina, toda aquela religião ou região. O nome deste general, Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era grego, origem grega, doutrinação grega. Chega em Israel para terminar a doutrinação, e quando ele chega em Israel, depois de alguns anos já de fora do exílio, o povo de Israel está restaurando o templo ainda. Está cultuando a Deus. Está prestando culto ao Senhor. Está colocando os dogmas da palavra do Senhor todos em ordem já. E ali eles estão celebrando ao Senhor, fazendo as suas atribuições, os seus cultos, celebrando o Shabat, cultuando ao Deus de Israel. Antíoco Epifânio chega ali e fala assim: a partir de hoje acabou, não vai ser mais assim. Vocês têm que se dobrar à cultura grega. A história diz que Antíoco Epifânio era um ditador terrível. Ele profana o altar, destrói o altar, instaura no altar de adoração ao Senhor um poste ídolo, uma imagem do deus Zeus. O que não pode aqui? Porco! Tragam os porcos aqui, mata os porcos, sacrifício de um animal imundo, profana o altar. O povo de Israel começa a ficar refém dessa situação. Mas existiu um povo, uma tribo, uma família que não se dobrou ao Antíoco Epifânio. A família dos Macabeus. Na Bíblia Católica temos um livro, ou 2 livros, chamado Macabeus. Quem já viu isso daí? Esse livro tem poder, há uma influência de Deus? Não, Deus não falava com ninguém. Pastor, mas esse livro tem um conteúdo histórico? Tem um conteúdo histórico. A família dos Macabeus, elas resolvem não se dobrar ao que estava acontecendo. E falam assim: aqui ninguém vai profanar o altar. E quando profanavam, eles levantavam novamente. Antíoco Epifânio ficou tão intrigado com aquilo, irmãos, que ele começou a guerrear contra essa família. Estou falando de um império grego lutando contra uma família de poucas pessoas e poucos irmãos. Chegou um dia, a história fala, e Joséfos afirma essa história com um texto interbíblico, que estes homens falam assim: nós vamos ficar aqui dentro do templo até que nós consigamos, ou a gente vai morrer, ou Deus vai fazer alguma coisa conosco. O que está faltando para essa geração é uma convicção de fé, é um fogo que precisa ser aceso. Eu vou profetizar para você e para quem quiser pegar nesta manhã. Há um fogo disponível do altar do Senhor para a tua vida nesta manhã, para a tua casa nesta manhã. Há um fogo que vai consumir você em primeiro lugar, assim como consumia a sarça, e ela não se consumia. E este fogo vai mudar a trajetória da tua vida. Este fogo vai mudar a trajetória da tua história. Este fogo vai mudar a trajetória da sua família. Você não precisa dos recursos apenas, você precisa de Deus em primeiro lugar, o Deus dos recursos. Pastor Vini, levante a mão aí. Tem um anjo do Senhor atrás deste homem neste momento. É um anjo de cura, Rafá é o seu nome, está atrás dele nesta hora. Ele permanece em pé ali.
No mando na banda cala. Pastor Reine, seja um agente profético nesta hora. Coloque as mãos sobre os joelhos dele, sobre as pernas deles. Deus está movendo sobre a circulação dele neste momento. Há um vai. Fogo de Deus, toma a mão do teu filho, pastor Reino, agora. Toma a mão do pastor Reiner agora. Fogo de Deus, ministra sobre a vida do pastor Vicente agora. Este fogo que aquece as articulações, este fogo que passa nos tendões, este fogo que entra nas articulações e nas artérias, nas veias. Porque Deus quer ainda que tu caminhe na terra, homem. Deus está na casa. Pode ficar aí, varão. Fica aí, porque enquanto o anjo estiver aí, Deus está ministrando. Fique aí. E ele está ali ainda. Ele permanece e começa, eita glória, a abanar as suas asas agora. Ele abana as suas asas agora. Eita glória. Igreja, glorifica, porque Jesus está operando neste lugar. Manda glória para o alto. Ele sabe a necessidade dos céus. Fica aí. Essa família se revolta e fala assim: não vamos permitir que profane o altar. Preste atenção, eles eram poucos, sem estrutura e sem armamentos. Eles eram poucos, sem estrutura e sem armamentos. O exército grego era maioria absoluta na terra. A história fala que eles começam a restaurar a profanação que havia feito. Limpam o altar, tiram a estátua de Zeus dali. Só que para fazer a purificação tinha um princípio e um ritual. O princípio e o ritual se baseavam em alguns conceitos em que o judeu até o dia de hoje não muda, porque é uma instituição perpétua. Um princípio do ritual é a Hanukkah acesa. E é tão forte esse princípio que hoje nós não temos aqui uma Hanukkah, mas nós temos algumas simbologias que representam a Hanukkah aqui, através dessas velas, desses candles. O que é a Hanukkah, pastor? Você deveria saber e deveria entender o princípio que consiste, porque a Hanukkah é a essência da igreja. Eu vou repetir. A Hanukkah é a essência da igreja. Por quê, pastor? A Hanukkah é a representação personificada da sarça que ardia e não se consumia com Moisés. Como não tinha mais sarça nessa época, a personificação era através da Hanukkah, que não era acesa com velas, com candles como nós vemos hoje. Hanukkah é um candelabro. A Hanukkah é um candelabro de 9 hastes. 4 de um lado, 4 de outro e uma central, que representa Jesus, e todas apontam para o meio, para o centro, que é Jesus Cristo. A Hanukkah não era acesa com vela, com parafina, nem com aquele pavio que está no meio. A Hanukkah era acesa com óleo. Não é qualquer óleo. O jardim do Getsêmani, no lugar da prensa, onde Jesus foi prensado, se extraíam 4 tipos de óleo. O primeiro e mais importante, só o Cohen Gadol, só o sumo sacerdote, conseguia fazê-lo. Só quem? O sumo sacerdote. Demoravam 8 dias para extrair esse óleo, pastor Reiner. Quantos dias, igreja? Diga para o seu irmão, 8 dias. Olhe para mim, imagine a cena. Nós vamos restaurar esse altar, tem que ser no princípio de Deus. Precisamos da Hanukkah, ela está aqui, mas nós não temos óleo. Nós não temos tempo para poder, o Cohen Gadol,
produzir esse óleo. Estamos em guerra e do lado de fora tem uma multidão e um exército liderado por Antíoco Epifânio, um ditador terrível grego, que ia entrar para dentro do templo, sabendo que eles eram a revolução, que eles estavam ali renunciando tudo aquilo para preservar a adoração ao Senhor. Falou assim, não vai dar tempo, 8 dias não dá tempo. Esse óleo não era qualquer óleo, não dava para fazer com qualquer óleo. Quer outra coisa que a história fala? Não tinha nem o qualquer outro óleo. Tinha um pouco de óleo. O óleo do Cohen Gadol tinha um pouquinho. A história fala assim, nós não vamos conseguir com este tanto de óleo. Não vai dar, Ale, com este tanto de óleo aqui não tem como. Não, mas nós vamos fazer, Deus vai fazer algo. Eu fico imaginando a cena, o óleo nos candelabros, em cada parte da Hanukkah, um pouquinho. E eles começam a adorar a Deus. Passa meio-dia. Passam 12 horas. Fala assim, está alguma coisa estranha. E calabaçai. Passam 18 horas. Não, está alguma coisa errada aqui. Já era para ter acabado o óleo. Fogo nunca dorme. Fogo nunca acabará, não. Nunca acabará, não. Deus nunca dorme. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Não. Passou 24 horas, pastor Reiner. Ele já estava entrando em parafuso. Não. Alguma coisa aconteceu aqui. Passou 2 dias. O exército inimigo do lado de fora. Passaram-se 3 dias. 4 dias. 5 dias de celebração, 6 dias. Neste tempo eu penso que o povo está do lado de dentro. Fala assim, o Deus de Israel ouviu o nosso clamor. Este Deus que não fala com o homem ouviu o nosso clamor. O sobrenatural acontece. Mesmo ele permanecendo calado, ele dá sinais de que ele quer falar novamente com o homem. Está entendendo, irmão? A Hanukkah acesa, o símbolo da presença de Deus aceso na celebração da contra-profanação da palavra. A história fala que de alguma forma uma família extirpa o exército de Antíoco Epifânio na terra. 170 anos antes de Jesus nascer, aconteceu essa história. Uma família de Deus, uma família de judeus, se dedica. Não. Uma família de Deus, de judeus, se dedica. Se dedica. E essa festa fica conhecida, esta celebração, melhor dizendo, vira uma festa que fica conhecida como a festa da dedicação. Jesus estava nela. Quem está entendendo? Esta festa é conhecida até os dias de hoje, celebrada no mês de dezembro, como a festa de Hanukkah. Que o Brasil desconhece por completo. Que esta terra aqui conhece melhor pela influência dos judeus que ainda existem sobre ela e que Satanás tenta apagar. Assim como princípios judaicos não está relacionado ao judeu, ao judaísmo. No nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. Eu não sou judeu, amo o povo de Israel. Eu sou servo do Senhor, do Deus vivo, lavado e remido pelo sangue. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não entenda dessa forma. Diferente disso, não entenda. Entenda que os princípios começam a ser apagados e o povo começa a padecer e perecer porque lhes falta conhecimento. Tem um monte de gente, desculpe, eu tenho que falar isso. Está sendo filmado, eu não gosto muito dessas coisas de filmagem, de coisa lançada, porque eu entendo que quem tem que receber está aqui. Isso é um pensamento meu apenas, mas glória a Deus, a palavra chega para muitas pessoas. Tem muita gente que vem a essa terra aqui e se sujeita ao Deus Mamon. Eu não tenho pacto com Mamon, quero distância dele e travo uma guerra contra ele. Porque Mamon, ele te afasta de Deus. E a Bíblia fala que o único que conseguiu delatar Mamon e falar o seu nome deste principado foi Jesus.
Não há nenhum outro texto bíblico, pode fuçar a tua Bíblia. Você não vai achar ninguém delatando ao Deus deste século, ao Deus que cegou. O nome dele é Mamon. E é impossível servir a Deus. Eu vou repetir aqui. É impossível servir a Deus e servir a Mamon. Ou você agrada um e desagrada outro. Vem para as pencas para profetizar coisas muitas vezes que Deus não manda. Vem para poder alegrar coração e tomar dinheiro das pessoas. Vem para este lugar aqui apenas para fazer isso. Eu vim neste lugar para proclamar a palavra. Eu vim neste lugar para falar de um Jesus que está vivo. Eu vim neste lugar para falar que Jesus te ama e quer usar você. Eu vim neste lugar para dizer: Ele quer encher o teu espírito. Festa da dedicação. Por quê, pastor? Por tudo aquilo que eu falei para vocês. Jesus estava nela por causa disso. Foi uma festa instituída. Esta festa era no inverno porque ocorre naturalmente no mês de dezembro, que para nós é mês 12, quando na verdade seria o mês 10. Por quê, pastor? Porque Grécia cegou você e cegou boa parte das pessoas. Quer que eu construa mais um pouco? Vou gastar apenas mais uns 3 minutos construindo algo no seu interior. Dezembro é mês 10, dezembro é mês 10, não 12, por isso começa com 10 de dezembro. Novembro não é mês 11, deveria ser mês 9, por isso começa com 9, novembro. Outubro é mês outubro, começa com as iniciais de 8, porque deveria ser mês 8 e não 10. E não é coincidência o mês de setembro começar com as iniciais 7 e virou o mês 9. Por quê? Porque gerações após geração, e o Deus desse século continua fazendo isso. No ano 300, depois que Jesus nasceu, Jesus morre. No ano 73, o povo é disperso, como eu falei no início dessa pregação. E no ano 300, um senhor, um homem chamado Constantino, prende um exemplar de toda a palavra e os pergaminhos dos judeus para ele. Como o cristianismo havia avançado na terra, precisava fazer um concílio entre o cristianismo e a mitologia grega. Estou falando já do ano 300 depois de Jesus, para você entender a festa da dedicação melhor. E já vou estar terminando. O que ele faz, pastor? Muda todos os princípios, começando pelos meses do ano. No lugar do primeiro mês, que é o mês de março, se colocaram outros 2 meses. Primeiro mês, mês de janeiro. Homenagem, eu estou delatando tudo nesta manhã aqui, Jeová. Homenagem a uma divindade grega chamada Janus. De Janus vem a palavra janeiro e January em inglês. Estou bom no inglês, Vasco? Mais ou menos. Segunda divindade em adoração ao Deus Febros. Da palavra Febros vem fevereiro. Este aceitava como adoração e aceita até os dias de hoje. Não estou falando de um demônio comum, estou falando de um principado. Por isso a tua mente está fritando agora, porque você não quer derrubar a estrutura que está nela. E eu estou dando risada por dentro. Eu vim aqui para profetizar diferente nesta manhã. Fevereiro vem de Febros. Essa divindade aceita como principal adoração sacrifício da carne. Por isso em fevereiro acontece o quê? Carnaval é a festa da... Porque todas as vezes que um povo para celebrar o carnaval, mesmo que não vá às festas, ele está oferecendo sacrifício a essa entidade. No lugar, então, do mês de março, que seria primeiro, colocam-se outras 2 divindades. Homenagem a 2 deuses gregos que tomam a terra. Quem está entendendo? E no lugar da festa da dedicação, que seria no 10º mês, se instituiu alguma coisa, porque a ideia era destruir qualquer tipo de celebração do homem para com Deus, dos princípios da igreja original. Qual festa que entrou no lugar, então, da festa da dedicação? Dezembro. No lugar de uma árvore. Ana, pode falar? Aí você faz se você quiser, põe na tua casa. No lugar de uma árvore, que era a personificação da sarça que ardia com Moisés, virou a Hanukkah. A sarça pegava fogo, sim ou não? Pegava, mas não consumia, sim ou não?
Nós não podíamos ter uma sarça, então, como Moisés teve, de ver ela consumir. Então, na época, a Hanukkah se acendia com o quê? Azeite, óleo, só o Cohen Gadol, pastor. Mas só o Cohen Gadol, tem alguma coisa nisso aí. Eu fiz vocês sacerdócio real, igreja santa, povo remido. Vós sois o santuário do Deus vivente. Vocês podem. O véu rasgou. Só o Cohen Gadol poderia fazer isso em Israel até o dia de hoje no Shabat. Só óleo do Cohen Gadol. Só que nós estamos distintos de Israel, mas o sacrifício permanece igual. Então agora você acende alguma coisa de dentro de você para queimar. Quem está entendendo? Então, pastor, no dezembro, em vez de nós celebrarmos o Hanukkah, precisava colocar uma outra árvore no lugar. Quem está entendendo? Então, a luz que se acendia através da Hanukkah, da queima do óleo, tinha que ter outras luzes, outras bolinhas. Assim como Levíticos fala sobre, essa coisa já é velha, que a gente não lê a Bíblia. Culto à rainha dos ares, Azera. Quem está entendendo? E como eu falei aqui, Constantino precisava fazer uma junção no ano 300 do catolicismo romano com a influência grega. Então, ele fala assim, vamos falar que Yeshua, que Jesus, morreu em dezembro. A gente alia o culto à árvore, a gente alia o culto às bolinhas, a gente alia as luzes artificiais, e a gente apaga a festa da dedicação da memória de todas as nações da terra. E eles conseguiram até esse presente momento na tua vida. A partir de hoje, não mais, só se você quiser. Quem está entendendo? Eu estou dizendo nesta manhã aqui que Jesus descortinou isso. E existe um fogo que está quase talvez apagando dentro de você. Mas o óleo do Espírito está soprando dentro de você nesta manhã aqui. Ele está enchendo e vai queimar. Ele vai queimar. Ele vai queimar. Quantos querem isso? Quem quer esse óleo na tua vida aí? Quem quer esse óleo?